Quem efetivamente extingue o incêndio, quem apaga o incêndio, é o combatente terrestre. O aéreo ele é sempre apoio. Momentaneamente, uma descarga pode até apagar o incêndio, mas considerando que a gente tem altas temperaturas, baixa umidade e o vento soprando forte, e o incêndio pode ter uma reignição. Outra estrutura importante no Pantanal é barco, né? Porque tem regiões que a gente vai acessar muito mais rápido de barco do que de carro, ou você só acessa de barco. Olha, no estado do Tocantins, nós temos 6 brigadas indígenas atuando em 6 terras indígenas. Mas dentro da nossa brigada temos uma equipe de rapel, que a gente faz o rapel do helicóptero, da aeronave. Para que isso? Para abrir uma clareira em lugares de difícil acesso. A ação, o dinamismo, certo? A determinação, a coragem, muitas vezes. No bioma caatinga, você combate muitas vezes incêndio mais à noite, né? Então, você muda esse fuso horário de trabalho do brigadista, né? Que precisa se alimentar adequadamente, precisa ser atendido adequadamente nas suas necessidades, né? Investir na pessoa que está na frente do combate é um passo importante. Ele se sente valorizado e dá também o seu melhor. Existe a prevenção para evitar o incêndio. Não resolvendo, é preciso dar a resposta, que é o combate. Quanto mais eu investir em prevenção e preparação, menos resposta eu vou precisar ter, porque resposta custa muito, é muito mais caro, exige muito do combatente, exige compra de equipamentos, materiais, de área de pessoal para combate, né, e mais recursos. Quando você está numa situação de emergência, você se obriga a disponibilizar recursos de todo lugar, né? Homens são trazidos de lugares distantes, aeronaves, você usa muito o equipamento, muito material que torna muito dispendioso. Os municípios me procuram sempre para formar brigadas para o município, certo? E parece que só brigada resolve o problema. Eu digo não. A brigada é a cereja do bolo. O que resolve o problema são as ações de política ambiental que o município possa implementar, de ações de prevenção, de educação ambiental, de fiscalização. Você tem as interfaces dos bandos florestais acontecendo na própria cidade, certo? É a queima do lixo que entra na vegetação e causa incêndio florestal, causando muito mais dano na população que ali se encontra, certo? Como é que está a questão da relação da política agrícola do município, juntamente com os agricultores? Sou indígena, faço parte do grupo indígena lá do Tocantins, do povo indígena xerente, que se autodenomina o povo aquém. E há 9 anos eu exerço a função dentro do Preve Fogo de gerente estadual. O índio sempre fez uso do fogo sem esse aparato de tecnologia e o fogo era controlado, porque sabia-se quando colocar e o porquê colocar. O fogo bom é um fogo que está controlado. Se ele perder o controle, vira um incêndio florestal. Agora, uma vez posta essa guerra, você vai ter que lutar lá. Isso é complexo, principalmente num país que é um país continente, uma dimensão extraordinária, inúmeros biomas, cada bioma com sua complexidade interna, sua realidade social, né, sua paisagem. Araribóia, eu particularmente estive em 2015. 2015, eu e mais 30 indígenas, xerente. 40 dias de fogo de mata. Foi terrível, terrível. Olha só, Araribóia tem um quantitativo de 30 brigadistas dentro de uma terra indígena. Ela tem quase 500 mil hectares e no centro dessa terra indígena a gente tem uma etnia de índios isolados.
e o fogo estava chegando. O nosso medo era atingir eles já estavam sem água, não tinham estradas, não tinha acesso nenhum, não tinha como descer de rapel, não tinha onde pousar. Não tinha como descer gente no lugar e estava queimando. Então, foi uma solução que a gente encontrou, fazer lançamento aéreo de retardante. A gente, como pesquisador, pensa muito no caso de Araribóia, né? Tudo bem, quer falar de retardante? Vamos falar. Tem impacto, tem efetividade, tem um monte de coisa legal para se falar sobre isso. Mas é assunto para um outro vídeo. Antes de conhecer como é o incêndio, como se combate, não tem fundamento pensar em retardante. Que o retardante entra como alguma coisa auxiliar. O retardante não é mais importante que o vento. O retardante sem um bom combatente não é um bom instrumento. Tá bom? Beleza? Então, você quer que eu vá seguir com você? Cada bombeiro vai procurar a área que ele se identifica para se especializar. No caso do incêndio florestal, é um curso que dura 2 meses, que é bem exigente. O desgaste no combate incêndio florestal é enorme. Olha, muito treino. Nossa brigada, a gente, não tendo atividade de combate a incêndio, a gente treina praticamente todo dia. A prática dos equipamentos é muito importante, porque uma vez que você sai do chão, você não pode errar. Por exemplo, o nó. O nó, se não treinar, você esquece. Você tem que treinar praticamente todo dia. Nós caminhamos, não é isso? Se a gente subir 2 metros numa pedra, se cair, já pode dar problema. Porque a gente está falando de lugares aí de 100 metros de altura, 200 metros às vezes. Então, você saiu do chão, como eu falei, a gente já está equipado. A aviação agrícola é importante, mas um piloto agrícola não é um combatente a incêndio florestal. Combate aéreo não é jogar água. O piloto, para ser um combatente aéreo, ele tem que ter a formação de combatente. Ele tem que conhecer as mesmas coisas que conhece o combatente que está no chão. É uma formação de médio e longo prazo. Primeiro estágio, piloto privado, que a gente chama de PP. Segundo estágio, piloto comercial. Para lidar com o air tractor, que é uma aviação mais específica, a legislação não exige que sejamos pilotos agrícolas para combater incêndio, até porque é ofício do Corpo de Bombeiros. Mas, dada, né, a similaridade do voo, característica da operação, a gente faz esse treinamento de piloto agrícola também para que o nosso piloto tenha, né, um contato melhor e mais aprofundado com esse tipo de pilotagem, com esse tipo de operação de voo a baixa altura, de alijamento de carga. Existe uma doutrina interna, então esse piloto recém-egresso da escola de formação, ele vai passar por um período de adaptação às nossas missões, vai voar um tempo aqui até que ele esteja apto, cumpra determinados requisitos internos, e aí o conselho decide se ele está apto ou não a galgar a posição de comandante de aeronave. As nossas brigadas, a gente, principalmente as pronto emprego e as especializadas, elas já são treinadas e capacitadas, né, para operar com helicóptero, né? A gente tem cursos aí de embarque e desembarque com ferramentas, tem curso de rapel. Nós contratamos brigadistas para fazer o trabalho de prevenção e combate aos incêndios florestais e temos um núcleo de capacitação e treinamento, né, para servidores e também para os brigadistas que são contratados temporariamente.
São vários instrumentos. É aeronave, tem barco, motocicleta, carro, caminhão, os veículos no geral. Tem enxada, motosserra, soprador, bomba costal, tem ferramenta manual, tem ferramenta motorizada, as motobombas. É rádio, corda, mapa, GPS, imagem satélite, são instrumentos. E também tem o fogo. O fogo é usado no combate, é uma arma. Contra-fogo, uma vez que você aplica o contra-fogo, o fogo que vem de lá não vai mais chegar até aqui. Por quê? Porque uma área que já queimou não vai queimar de novo, só vai queimar depois de meses ou anos. Você comentou sobre a operação do Hércules, né, na Amazônia, como o Hércules já operou aqui, como já operou na Bahia também. O Hércules, ele leva ali 12 mil litros no kit MAFS dele, só que é uma aeronave que demanda um suporte logístico muito grande. No Pantanal, por exemplo, o Hércules teria que ir ou a Corumbá ou a Campo Grande, 250 quilômetros para um lado ou para o outro. Eu operei em pista de terra no Pantanal, menos de 5 minutos do incêndio. Num dia, eu fiz mais de 20 lançamentos. Voando de manhã, parando um pouquinho no almoço, e à tarde, eu voei 7 horas e meia em combate. Lançamos 40 mil litros de água em um dia. O 800, que é o modelo, quer dizer que são 800 galões. Que é o nave carrega. AT, Air Track 2. O 2 quer dizer que é turbo-hélice. Turbo-hélice. E o F quer dizer que é de bombeiro, de firefighting. Normalmente a carga ela é dividida, né? A gente não lança tudo de uma vez, por vários motivos. Uma que a aeronave permite que a gente faça dessa forma. Então ele tem um computador que controla uma comporta hidráulica, que permite o fracionamento da carga. A comporta eletrônica, a comporta, né, que tem variação de abertura, eu seleciono quanto eu quero lançar, qual o grau de abertura que eu quero da comporta, e aí isso faz a diferença na hora do combate em si. E por que a gente divide, né? A linha do fogo nem sempre ela é extensa o suficiente para a gente poder usar toda aquela carga sem desperdiçar. A linha de fogo ela não é uma reta perfeita, né? O fogo ele vai serpenteando. Então, procurando fazer pequenos segmentos, eu consigo garantir um acerto, né, maior parte da linha de fogo e ser mais efetivo ajudando o pessoal do solo. Outra coisa que a gente usa muito, somente com a primeira carga, para verificar o efeito do vento. Porque o vento ele pode derivar a água que é lançada. O primeiro lançamento serve como um teste. Faz o lançamento e verifica, poxa, o vento derivou para um lado ou para o outro. Aí no próximo lançamento a gente acaba se ajustando. Mas o AirTrack ele se adequa à realidade do Brasil. Ela tem um custo de aquisição menor, consequentemente o custo de manutenção menor também. Por ser menor, ela é mais manobrável, ela consegue operar em pistas mais curtas, normalmente elas são mais próximas dos incêndios. O helicóptero ele tem essa vantagem, né? Porque se tiver qualquer curso de água ali que seja possível ele abaixar ali ao nível de coletar água com helibalde, consegue ser mais efetivo nisso, ter mais lançamento. São dois pilotos, né? O piloto e o copiloto. O piloto é lógico, a decisão vai ser dele com relação se dá para pousar, se não dá, com relação à segurança da aeronave. Mas com relação ao combate em si, as equipes de solo que vai dar o direcionamento para o combate. O líder de equipe que vai estar em campo, ou o chefe de esquadrão, quem vai estar na atuação do combate efetivo em solo, né? Então ele embarca, ele vai fazer a sua avaliação e vai direcionar o piloto aonde a gente tem que deixar, aonde a gente vai atacar, né?
À medida que o lançamento ocorre, as equipes elas têm que ir para a linha, para o ambiente que foi lançada a água ali, o fogo continua ali, então é onde a equipe chega e finaliza o combate, é lógico, com o apoio desse lançamento, que já diminuiu bastante ali as chamas. Resfriou ali, a equipe só chega meio que para fazer a extinção naquele local onde foi foi feito o lançamento de água. O combate aéreo ele ajuda bastante, mas ele não resolve. Tem que ter interação, equipes de terra com o meio aéreo. Essa comunicação é por rádio, né? A gente tem os nossos rádios, mas também o helicóptero ele já tem um rádio dele. E aí o piloto ele já vai ter também uma comunicação com o piloto de air tractor, por exemplo, e aí eles coordenam junto a atuação no combate. Hoje a gente usa a aeronave tanto para o combate direto, lançamento de água direto no fogo, ou como transporte de pessoal, de material, enfim. E a gente conseguiu treinar uma parte da equipe, são 6 brigadistas, e eles têm essa expertise de descer por dentro da floresta com equipamentos de corte, motosserras, abrir uma clareira, para que aí o helicóptero sim possa levar a tropa, né, os materiais, equipamentos para o combate. E assim, tem a questão também de resgate de animais, né? Já teve situações aí trabalhando vou lembrar de uma situação aqui na Reserva Biológica do Lago Piratuba. Era um combate, mas a gente recebeu uma demanda lá que tinha muitos pirarucus morrendo porque as lagoas estavam secando, né? A gente fez uma carga externa lá com uma caixa de 1000 litros e a gente resgatava esses pirarucus e levava para soltar num rio mais cheio, né? Então ele tem essas possibilidades aí também. É um meio muito versátil aí. Dentro das nossas brigadas espalhadas pelo Brasil, né, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, eu acho que a única brigada que vai necessitar de barco, efetivamente, é a nossa brigada especializada Pantanal. É um bioma único, é a maior planície inundável do mundo. Ah, mas precisa de um barco específico para incêndio florestal? Não, a gente precisa de um barco que tenha capacidade para transportar pessoas, equipamentos, mantimentos, porque o brigadista sai para combater e ele tem que levar um mínimo de suprimento, porque ele não sabe se ele vai conseguir voltar no mesmo dia. Então, assim, o Pantanal é um dos combates mais difíceis que você tem. Tem regiões que você está atolado com água, lama até a cintura e o fogo passando na sua cabeça. E aí você está concorrendo com um jacaré, com um sucuri que está fugindo do fogo e você indo em direção oposta, né? Porque você tem que apagar o fogo. O Pantanal é justamente ao contrário. Aonde a gente tem água é onde a gente tem mais fogo. Essa vegetação que cresce vigorosamente na época da cheia, na época da seca, ela permanece naquele local, mas sem água. E aí vira combustível para o incêndio florestal. E dependendo da intensidade da baixa do Rio Paraguai, a gente vai ter grandes camadas de matéria orgânica acumuladas, e aí a gente tem tanto o fogo superficial como o fogo subterrâneo, que é o fogo de turfa, que é extremamente difícil o combate, extremamente difícil de você identificar onde está queimando, né, que você tem que cavar, você tem que criar valas e, se possível, encher de água. Mas se você está abrindo uma vala aqui, como a gente não vê chamas, você pode ser um trabalho inócuo, porque a queima pode estar mais para frente. Eu uso motosserra. Motosserra porque você facilita. A ideia nossa é conseguir chegar muito mais próximo do fogo, certo? Antigamente as técnicas de abertura de linha exigiam você usar muito ferramentas cortantes, né? Aí vamos lá, foice, machado, né? Facão, né? Para você avançar. Hoje eu disse, rapaz, se é para avançar mais rápido, eu uso logo a motosserra.
Aí você abre muito mais rápido a motosserra, utiliza os caminhos mais adequados, né? E vai utilizando com soprador. E aí eu consigo controlar muito bem o fogo. O soprador foi um avanço muito grande para você controlar incêndio na Caatinga. Porque você consegue com ele facilmente soprar aquela serrapilheira e evitar que o fogo continue. Você não usa água para combater na Caatinga, né? Os rios são temporários, né? Então você não tem disponibilidade de água para o combate. E na nossa região, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente leva muita água. Tem que levar muita água para beber. Não para combater. Não para combater, porque é muito complicado arrumar água. Quando você começa a andar por áreas mais montanhosas, fica mais complicado de achar água. As águas costumam ficar no fundo dos vales, né? O trabalho de combate na Amazônia, ele se notabiliza pelo uso intenso de motosserras. A gente está sempre usando motosserra, derrubando árvores, porque as árvores que vão queimando, elas vão caindo sobre as outras, galhos na cabeça dos brigadistas. Isso ocorre com frequência, né? Então a gente vai abrindo, isolando a área queimada com o uso de motosserra, bastante motosserra. É um trabalho bem pesado. Por outro lado, dentro da vegetação do Pantanal, você tem água. E aí, se você tem uma motobomba, principalmente as motobombas flutuantes, né, que não precisa de mangote e que tem grande poder de sucção, e aí você consegue instalar lances de mangueira, aí você tem água para jogar no fogo. Né, diferente do cerrado, que está tudo seco, você não tem uma fonte de água tão próxima. No cerrado, né, no ambiente mais aberto, com gramíneas, geralmente a gente já chega batendo fogo com o quê? Com a bomba costal. Primeiro, você joga água para baixar a altura da chama, para ficar numa altura que você consegue se aproximar com o abafador. Então, geralmente, assim, vai um brigadista com a bomba costal na frente e 2 ou 3 com o abafador atrás, sincronizados. A bomba costal junto com o abafador, porque a bomba costal sozinha ela vai ficar jogando água, essa água evapora e volta o fogo. Só o abafador, você às vezes não consegue entrar naquela altura de chama, naquela intensidade de calor. As ferramentas trabalham com o triângulo do fogo. O que é isso? O calor, o combustível e o oxigênio. Tendo ignição, o negócio vai. Se um instrumento, se uma arma interromper, mexer em um desses pontos, vai contribuir para o combate ao fogo. É assim que funciona o combate. Vai ter que mexer no triângulo do fogo. Por exemplo, com água você diminui o calor. Com o abafador você retira o oxigênio e também compacta o combustível. E com o soprador você varre o combustível e resfria o meio. Retira o calor por ventilação, né? Precisa saber usar para ser efetivo e também para não ter o problema do mau funcionamento do equipamento justamente quando você mais precisa dele, no meio do combate. Mas você precisa ter o equipamento funcionando, né? Pifa então, muito equipamento? Pifa. Mas tudo que a gente fala precisa de integração, né? Precisa ser visto no contexto local, cada bioma tem uma realidade, né? E precisa de um contínuo investimento, dinheiro mesmo, né? Os veículos e as máquinas, por exemplo, eles servem para o combate, eles servem para prevenção, servem para fiscalização, né? Um barco que a gente está tentando é um barco cabinado, com uma estrutura com tamanho importante, com uma motorização boa para a gente subir e descer o rio com segurança. Ele está orçado entre 350 a 400 mil reais. Se a gente pegar um aerobarco com as mesmas características, aí a gente pode jogar para mais de R$1 milhão, um aerobarco com tamanho, com dimensões similares, né? Em 2018 a gente gastou cerca de R$163 mil para fazer a manutenção das 2 aeronaves. Então não é uma aeronave muito cara. Uma hora de voo eu vou gastar em torno de R$1.800 a R$2.000 nessa aeronave. Agora, a questão dos incêndios também envolve instituições e relações mais insuspeitas. Você nem imagina. Por exemplo, o controle de tráfego aéreo. No geral, as pessoas nem se atentam disso, né? Então, mas você precisa de celeridade na operação. Cada minuto faz a diferença. É dado uma atenção especial da torre também para pouso. Então, esse tempo tem diminuído. Hoje, a gente tem prioridade para decolagem sobre a maior parte das decolagens do cotidiano do aeroporto, então isso já é um adianto. O nosso avião não precisa
decolar do início da cabeceira da pista, então a gente entra um pouco antes e já faz essa decolagem sem atrapalhar também o fluxo do aeroporto. Atenção 4606, confirmação Sierra. Aguarde, atenção 4606. Agora, e nós vivemos numa sociedade só? Todas as sociedades, todas as pessoas são iguais? No Brasil nós temos diversas línguas, tem mais de quase 300 povos indígenas com culturas diferentes. O índio consegue compreender a cultura do outro índio. Já trabalhamos em povos quase isolados, nos Yanomamis. Já trabalhamos aqui no Scadwell, no Mato Grosso do Sul. Então nós já fomos de norte a sul desse país em comunidade indígena. Nunca saímos de uma comunidade deixando um problema. Então é como se fosse governo e comunidade indígena, só que falando a mesma língua. E a pesquisa científica também consegue agregar um tanto, né? A análise integrada mesmo. Desde o bem-estar do combatente, a questão da inalação da fumaça pelo combatente, até a eficácia e os impactos ambientais do combate químico, né? Dos retardantes químicos de chamas. É muito importante ter uma pesquisa como essa para dar maior garantia de que o produto ele seja um produto bom e que não tenha efeitos danosos para o meio ambiente. Num grande incêndio na terra indígena Araribóia, a gente não conseguiu aferir muito bem a eficiência desses retardantes, esse primeiro contato que a gente teve lá, porque estava no contexto de uma operação complicadíssima, com a grande pressão. Então você não consegue levar a pesquisa para dentro do campo de operação assim tão fácil, né? Mas eu acho que vão ficando lições, né? E nada como você ter uma pesquisa para você cuidar disso. Não é o desespero do incêndio. Aí você põe fogo a hora que você quer, aplica, vê, observa, põe de novo, faz de novo, analisa, vê o que tem, os riscos. Isso dá segurança para a gente poder trabalhar. Se a gente tiver tecnologias que favoreçam esse combate ser melhor, mais eficiente, mais eficaz, a gente vai ter um ganho muito grande para o combatente florestal. Tem que representar uma grande vantagem em relação à água pura. E precisa de integração com política ambiental, com os órgãos de controle, fiscalização, a perícia e com a educação. Então tem a caneta e o lápis que educam e tem a espada também. Para fazer uma perícia de incêndio florestal, a gente capacita os colegas a encontrar o palito de fósforo. Quando o fogo passa, ele deixa marcas. E aí a gente vai caminhando, fazendo o caminho inverso que o fogo fez. E aí, é claro, a gente tem todo um trabalho investigativo também de arrolar testemunhas que moram próximo da área incendiada. Os brigadistas que combateram aquele incêndio, eles são uma fonte muito valiosa de informação. É possível ter a materialidade, identificar a autoria e aí responsabilizar quem de fato causou esse crime ambiental. Integração e mais integração. Então, não é à toa que hoje a gente fala em MIF, Manejo Integrado do Fogo, o MIF. O fogo é de uma complexidade enorme, engloba, bem dizer, tudo. Mas esse é um assunto para depois, isso aí é